cidade. Oi! Doutor Eduardo, doutora Juliana, deixa eu iniciar com o cumprimento da doutora Juliana. Quero agradecer-lhes pela gentileza de atender ao nosso convite para estar aqui, para a gente poder falar um pouco sobre o trabalho do Ministério Público nesse ano de 2020 das eleições municipais. A doutora Juliana, mais uma vez, estará à frente do Ministério Público Eleitoral de Arcos, em virtude da transferência, da promoção do doutor Eduardo para a cidade de Patinga. A doutora Juliana, que nas últimas eleições fez um trabalho brilhante aqui na cidade de Arcos. Ela recebeu denúncias, ela abriu o inquérito, possibilitou aos atores um amplo direito de defesa, e aquilo que ela apresentou à Justiça, a Justiça acatou, foram condenados, o tribunal manteve a condenação e 2 vereadores perderam as suas... tomaram posse e perderam os mandatos. Um trabalho brilhante que a sociedade reconhece através da promotora doutora Juliana. Bom dia, doutor. Um prazer receber a senhora aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Marco. Tudo bom? Bom dia. Prazer também. É meu de estar com vocês. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, ouvintes também. É um prazer estar com vocês nessa manhã de quinta-feira. É um privilégio ter a oportunidade de explicar um pouco as funções do Ministério Público, principalmente agora nesse momento eleitoral, onde a gente acumula funções, né? A gente continua trabalhando nas nossas inúmeras atribuições, infância, meio ambiente, criminal, civil, mas tem esse período que é um período mais intenso da política, que é as eleições municipais. Eu sempre falo que a eleição municipal é o eleitoral com emoção, tem o com emoção sem emoção, né? E a eleição municipal é com emoção, com muita emoção, inclusive. Mas essa emoção é bom deixar para quem vai ganhar, né, doutora? Não criar emoções antes, né? Exatamente. Ou seja, problemas antes. Muito bem, doutor Eduardo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui, atender o nosso convite, para a gente poder bater um papo. O senhor está despedindo de Arcos, né, doutor? Prazer aí, Tadeu. Obrigado pelo convite, um abraço aí, Marcão, todos os amigos aí da rádio e os ouvintes, né? Doutora Juliana, grande parceira nossa aqui, esse período, desde que eu cheguei até meu último dia aqui, tenho certeza que vai ser assim. É isso aí, Tadeu. Estou de despedida, né? Despedida está durando um pouquinho mais, até bom, né? Que está dando para trabalhar um pouquinho mais aqui com os amigos aqui de Arcos. E é um momento de muita mudança, né? E alegria, mas também bastante tristeza do lado pessoal, porque eu deixo para trás aqui muitos amigos, né? Então eu tô numa mistura de sentimentos aí nesse momento, mas a concentração está no trabalho mesmo, para poder dar um pouquinho mais pela cidade e retribuir tudo que eu recebi. E o ofício de vocês é esse, né? É servir não só uma comunidade, mas todo o Estado, e assim é a vida do promotor de justiça. Eu quero conversando com a doutora Juliana. Eu acabei de fazer uma introdução, doutora, que a senhora na última eleição, a senhora foi aquilo que chegou às denúncias, o Ministério Público apurou, baseado em fatos, em provas, ofereceu denúncias, as pessoas foram condenadas e perderam seus mandatos. Esse ano vai ser diferente, doutora? Como é que vai ser? Esse ano o trabalho continua o mesmo, né? Eu acho que a gente vai aprendendo ao longo das eleições. Eu acho aqui a quinta eleição municipal, a gente vai ganhando experiência, a gente analisa o que deu certo, o que não deu certo, onde que ocorreram as falhas. E eu gostaria só de fazer uma pequena introdução para falar um pouquinho sobre do Ministério Público. Isso. O Ministério Público, na defesa do regime democrático, ele busca garantir a igualdade de condições entre os candidatos, combatendo firmemente o abuso do poder político e econômico e as irregularidades no período eleitoral. As notícias falsas, né, que eu acho que tem ganhado grande repercussão nesse momento que nós estamos passando, as famosas e tão faladas fake news, como qualquer outra irregularidade no processo eleitoral, podem ser levadas ao conhecimento do Ministério Público por meio da sua ouvidoria. O Ministério Público possui uma ouvidoria no seu site, MPMG, e é possível anexar vídeos, fotos e fazer as suas denúncias eleitorais por meio desse sistema. O fenômeno da informação falsa, né, a fake news, sempre existiu nas campanhas eleitorais, mas vem sendo potencializado, vem aumentando na medida em que a tecnologia se populariza. Atualmente, com a pandemia causada pelo Covid-19, a campanha por meio da internet tem aumentado e tem ganhado mais força. É muito importante a conscientização da população em geral quanto ao mal que as informações falsas causam à democracia e ao processo de formação da vontade dos eleitores.
O Ministério Público de Minas Gerais está atento ao que circula nas redes sociais e combate os ilícitos, principalmente a partir das denúncias que nos são encaminhadas. Durante a campanha eleitoral, qualquer pessoa, candidata ou não, que for publicar conteúdos na internet, especialmente nas redes sociais, deve verificar duas coisas. Deve verificar previamente se a informação ela é verdadeira e se a informação não é ofensiva. Sendo verdadeira, a notícia, ainda que desagrade algum candidato, não há óbice à sua circulação, até pelo fato de que o eleitor ele tem o direito de receber informações sobre a vida dos seus candidatos. Então, nós vamos continuar atuando, né? Realmente a gente tem já recebido muita denúncia e eu convoco mesmo o cidadão, né? Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, todo mundo consegue gravar um vídeo, de combater a corrupção eleitoral, de combater a compra de voto e denunciar realmente. Isso é muito interessante, principalmente questão de fake news, porque a internet virou um deserto sem limite, né? Pessoas acham que pode escrever, expressar aquilo que ela acha que é certo, sem pensar no próximo, nas perdas e danos morais. Doutor Eduardo, a internet virou um mundo fantástico. Não podemos aqui falar que é uma coisa ruim, é muito bom. Porém, ela traz informação e muita desinformação. O que a gente está vendo aqui na cidade de Arcos hoje é justamente uma grande desinformação em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, entre elas a sobre situação especificamente de dois candidatos, pré-candidatos, Claudenir José de Melo Baiano e o pré-candidato Denilson Teixeira, que um lado ataca o outro dizendo que um não é ficha limpa. Então eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes o que é um candidato ficha limpa, se esses candidatos que hoje se apresentam, pré-candidatos em Arcos, se enquadram nessa ficha limpa ou não. Tadeu, essa questão da ficha limpa, ela é regulada por uma lei que foi aprovada aí com ampla participação popular e alterou uma situação que vigia em que a pessoa, para poder ser impedida aí de participar de eleições, tinha que ter aí trânsito em julgado de condenações. Era uma questão muito difícil de alcançar. Então a lei alterou esse conceito. A doutora Juliana, como ela é a promotora eleitoral, eu vou ficar mais à vontade de passar para ela a palavra, se o senhor não se importar, para falar especificamente do conceito aí legal hoje de ficha limpa. Quem que é o ficha limpa? Porque uma coisa é você dizer, olha, eu sou ficha limpa, assim, entre nós, aqui, ó, eu não sou da área do direito, eu sou ficha limpa, eu não tenho nada. Você pensa assim, a pessoa que não tem processo nenhum. Outra coisa é pela lei, o que é ficha limpa legalmente para você poder concorrer à eleição ou não. Você é elegível ou inelegível? Elegível é o sujeito que pode concorrer, inelegível que não pode. Então são coisas diferentes, assim, o conceito que a gente fala assim, ó, esse cara é ficha limpa, esse cara não tem nada, do que a lei estabelece, que é uma coisa muito diferente. Daí a doutora Juliana, ela tem uma carga aí doutrinária aí mais interessante. Doutora, direto sim, você é bastante objetivo. Esses três pré-candidatos, que tivemos ontem a questão do Edmar, que sequer era filiado, o que não pode se candidatar, né? A pessoa, primeiro item, a pessoa tem que ser filiada a um partido. Exatamente. Se não tiver, não tem como. Exatamente. Tem o período para filiar, tem o período de convenção, então não sendo, o primeiro passo não é. Então nós restaram 3 candidatos hoje. Possa que surja o outro do MDB. Nós vamos falar dos 3 hoje. Eles são fichas limpas? Eles estão de acordo com o que a lei exige para poder candidatar? Só pegando uma questão, né? Ontem a gente foi surpreendido com essa informação, com relação ao Edmar especificamente, mas parece assim, eu acho que ainda está num processo ainda, né? Realmente ele não consta na Justiça Eleitoral a filiação dele, e a filiação é um dos requisitos para você poder se candidatar e lançar a sua candidatura, né? Eles vão ser notificados, né? Os representantes do partido vão ser notificados para trazer algum documento, né? Talvez eles tenham esquecido, ele preencheu a ficha e esqueceu. Então, os representantes do partido vão ser notificados para trazer algum documento que comprove a filiação. Então, a gente ainda está num começo ainda. De qualquer forma, se não conseguir, também o partido vai ter um prazo para fazer uma assembleia extraordinária para definir a situação, se vai lançar, enfim. Essa questão ainda está no começo, ainda precisa ser decidida ainda. Com relação à questão só da lei da ficha limpa, só queria fazer uma introduçãozinha, que a regra geral é a elegibilidade do candidato, né? Desde que ele preencha os requisitos, idade mínima, filiação partidária, domicílio eleitoral, enfim, né? Uma série de requisitos ali que a lei coloca. Esses requisitos, eles são constitucionais, previstos na Constituição, né? E infraconstitucionais, em leis, né?
A lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, ela foi uma lei de iniciativa popular que teve milhões, né, de assinaturas, né, a sociedade ali, houve um avanço muito grande no sentido de que a sociedade estava exausta da questão da corrupção e realmente foi uma lei muito importante que trouxe muito avanço na nossa legislação eleitoral. E ela veio como um exemplo de lei de infraconstitucional que regulamenta restrições à elegibilidade. O propósito da lei da ficha limpa é criar novas hipóteses de inelegibilidade, visando proteger a probidade administrativa e a moralidade para exercícios dos mandatos, considerando a vida regressa do candidato. A lei da ficha limpa pela lei da ficha limpa, se torna inelegível por 8 anos um candidato que tiver um mandato cassado ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recurso. Né? Então, assim, para que a lei da ficha limpa incida, é necessário uma decisão de órgão colegiado. Né? Que a gente fala muito de decisão de segunda instância, mas, por exemplo, uma decisão de órgão colegiado de primeira instância é a decisão do tribunal do júri, que o Marco faz, ele é jurado, né? Por exemplo, se uma pessoa for condenada, ela está respondendo ao processo de liberdade, mas se ela for condenada no tribunal do júri, né, pelos crimes dolosos contra a vida, é uma decisão de órgão colegiado e ela já está inelegível. Né? Então, é um exemplo de... Exatamente. Então, pelo conceito técnico de ficha limpa, onde há a necessidade de uma condenação de órgão colegiado, né? Os candidatos, até onde eu sei, eles não incidem na lei da ficha limpa, ou seja, eles são elegíveis. Então, os candidatos todos ali, os 3 candidatos que a gente conhece, são elegíveis. Então, e não incidem na lei da ficha limpa. Tá, é diferente né? Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha nada. Entendi, isso que eu ia perguntar para a senhora. Né? Então, isso quer não dizer... é o fato se a pessoa pode estar respondendo por um processo, mas que não foi julgado e condenado em primeira e segunda... Por um órgão colegiado. Justamente. A gente sempre vai trabalhar com a questão do órgão colegiado. Tá. Né? A pessoa pode ter inúmeros processos ali, né? Eles estão em trâmite, tem um procedimento para garantia da ampla defesa, do contraditório, mas ainda não se chegou na decisão do órgão colegiado. Entendi. E que, portanto, ele é elegível. A lei da ficha limpa não incide sobre ele. Entendeu? Mas isso não quer dizer que ele não tenha nada. Entendi, muito bem. Eu queria agora, doutor Eduardo, doutor Juliana e os ouvintes da 94 FM, eu recebi aqui, logo depois que o Ministério Público, a pessoa do doutor Eduardo, comunicou de que o prefeito de Arcos, mais alguns empresários, secretário de Ação Social, que o Ministério Público tinha aberto um inquérito para apurar uma denúncia que veio de alguns vereadores sobre a questão de loteamento, de lotes. O prefeito veio aqui, nós abrimos espaço para que pudesse responder à notícia que nós demos. Ele disse que estava tranquilo, que era um projeto, comprou terreno, que ele se tinha o direito de querer fazer uma coisa para o futuro, para ganhar dinheiro, que isso não, na visão dele, não era improbidade administrativa. Então não vou entrar no mérito, até mesmo porque o senhor já me respondeu que o Ministério Público não comenta aquele que está em curso ainda, né? O inquérito está em curso. Mas o que eu quero dizer, doutor, é que os políticos vêm aqui, como aconteceu também com o Claudenir José de Mello, quando nós demos espaço para ele aqui no programa de domingo, quando nós trouxemos a público a delação do ex-secretário do Baiano, o senhor Carlos José da Silva, uma delação liberada pela Justiça, autorizada pelo juiz aqui da comarca, não foi vazamento, não foi ninguém que me deu essas cópias, o próprio juiz autorizou a secretaria que nos enviasse. E nós trouxemos e demos amplo direito de defesa ao citado que foi o Claudenir José de Mello Baiano. Ficou durante 1 hora, disse que estava sendo injustiçado, disse que não tinha cometido, que as denúncias eram de um réu confesso, de um criminoso, foram palavras dele. E, entre linhas, tanto o prefeito de Arcos atual, quando ele diz, será que eu não tenho direito? O Ministério Público vai ver que eu não tenho culpa. Tanto o Claudenir, dá a entender, doutor Eduardo, doutora Juliana, que o Ministério Público é um órgão perseguidor, um órgão de destruir reputações, que o Ministério Público é um órgão assim, não simpatizo com esse político, vamos destruir. Isso tem que ser verdade, o trabalho de vocês é esse mesmo, de poder atrapalhar a vida dos outros, de olhar para o sujeito e dizer, esse aqui vai ser nosso Cristo, vamos pegar no pé dele. Tem isso, doutor?
Eu tenho aí 8 anos de Ministério Público, a doutora Juliana acho que tem o dobro, né, doutora Juliana? 20. Deve ter 20 anos de Ministério Público, né? Eu, na minha ficha correcional, a doutora Juliana tem a mesma situação, eu não tenho uma reclamação correcional, nunca recebi uma reclamação correcional. Não teve nenhum candidato, nenhum criminoso, ninguém que tenha sido condenado ou não, que tenha acionado a corregedoria e dito, olha, o promotor Eduardo fez, doutora Juliana, já recebeu aí uma reclamação de que, olha, foi instaurado um procedimento, pode até ter tido alguma reclamação, mas nunca foi instaurado nenhum tipo de procedimento administrativo. Então, eu tenho absoluta tranquilidade que a gente exerce um papel no Ministério Público realmente de perseguir, mas de perseguir aquele que infringe a lei. O nosso papel é da persecução penal e da persecução na área ali dos ilícitos civis, no sentido de apurar e processar aquele que, diante das apurações que são feitas, diante dos indícios e das provas que são colhidas, infringiu a lei. Porque o Ministério Público, a doutora Juliana comentou no começo, ele tem o papel da defesa do regime democrático e defesa da ordem pública. A ordem pública ela é composta pelas leis, pelos princípios, pela Constituição. Então, quando um prefeito, um vereador, um agente público qualquer, né, não precisa ser desses cargos mais altos do executivo, do legislativo, qualquer servidor público age contrariando esses princípios e praticando ilicitudes, por exemplo, fraudando licitações e ganhando propina, aí a gente tem que perseguir ele mesmo, tem que perseguir ele dentro da lei, porque a lei estabelece um caminho para perseguir o agente, né? É perseguir no sentido legal mesmo. A lei nos permite que instaure o procedimento e nos determine que assim proceda, que investigue os fatos, que processe esse sujeito, que busque perante o judiciário o reconhecimento da culpa dele, sempre que a gente tem convicção que ele é culpado. Agora, quando a gente vê que não tem elementos, nós arquivamos. Em relação ao senhor Denilson e ao senhor Claudenir, especificamente, tem arquivamentos dos dois lá na promotoria e eles foram intimados de todos. Então, sempre que tem alguma coisa da qual eu não me convenço, eu arquivo. A doutora Juliana, a mesma coisa, são inúmeros arquivamentos de procedimentos. Então, a gente, se tivesse movido pela intenção de prejudicar, não arquivava nada, saía processando sem prova de nada. Agora, eu acho difícil você mencionar, no meu caso especificamente, que mexe com o patrimônio público, que a minha atuação ela é desvirtuada, é injusta, quando as ações de improbidade que eu propus, todas elas, sem exceção, contaram com o deferimento da indisponibilidade de bens dos requeridos e foi confirmado pelo tribunal. Ninguém conseguiu liberar bens no tribunal. Então, quer dizer, eu estou comprometido, o juiz e o tribunal também? É estranho, né? Causa estranheza. Quando foi feita a operação, pessoas foram presas, as pessoas entraram com habeas corpus, aí um atrás do outro, também ninguém saiu de um dia para o outro. Tá, só para complementar, posso complementar? Pode, depois eu quero fazer essa pergunta para o senhor. É que o Ministério Público ele não vai contra a pessoa, não é a pessoa física, é contra a conduta, é contra o fato. Você analisa o fato, ele é crime, ele é irregular, ele é ilegal, e aí sim, nós do Ministério Público, nós temos obrigação de agir, sob pena de a gente estar prevaricando ou cometendo algum outro tipo de crime. Exato. Né? Então não é a pessoa, né? São os fatos, é a conduta dessa pessoa que a gente combate. Então, doutora, deixa eu pegar um gancho aqui a senhora é segunda, né? Segunda promotoria? Eu sou da segunda promotoria. A senhora lida com a questão ambiental, meio ambiente. Da questão ambiental do meio ambiente. Existiram várias denúncias a respeito da atual administração, sobre a ET, por exemplo, sobre alguns crimes ambientais, o esgoto dentro do Rio de Arcos. E as pessoas dizem assim, por exemplo, o Paulo Frederico, já levei conhecimento do Ministério Público, mas está demorando demais. Já diversas vezes. Isso. Aí o vereador, por exemplo, Luiz Henrique, fala, o Ministério Público precisa de agir. Então dá a entender, é isso que eu quero chegar, dá a entender de que existe uma proteção de um certo grupo político e ataque no outro grupo político. É isso que eu gostaria que só comentasse sobre isso. Voltando à questão, né, o Ministério Público não age contra a pessoa. Isso. Né? E também o Ministério Público não é instrumento de vingança. Né? Porque a gente quer sair dessa parte, não é instrumento de vingança. Não é porque eu não gosto do fulano, eu vou ficar acionando o Ministério Público. A gente tem, como o doutor Eduardo já falou, nós temos muitas atribuições, mas muitas. Eu tenho de extrajudicial, procedimento extrajudicial, 379 procedimentos extrajudiciais, mais de 200 do meio ambiente, da infância, mais de 100, além do judicial, além do eleitoral, além das denúncias que chegam, além do atendimento ao público. Realmente, né, a gente administra. Às vezes a gente está apagando incêndio, porque realmente aqui precisaria de um terceiro promotor, e eu falo com toda a propriedade possível, pelo volume que a gente trabalha, é muito grande. Não tem político, a gente não tem preferência de político, a gente não tem... Não, a gente trabalha com os fatos. Né? Com relação à questão da ET, realmente, né, o Paulo Frederico foi diversas vezes, fez inúmeras denúncias, existem inúmeros boletins de ocorrência registrados, nós ajuizamos sim uma ação
civil pública em face da prefeitura, e isso não é uma coisa que vem da administração atual, vem de outras administrações, né? É muito antiga, mas já está ajuizada. Nós ajuizamos esse ano uma ação civil pública. São 1.400 páginas, doutora, é isso mesmo? Exatamente. E com inúmeros BOs, danos ambientais, não só a questão da ET, né? A ET antiga, a ET nova, que funciona de forma muito precária, também a questão das estações elevatórias, que são muito mal cuidadas, mas isso também não é um problema dessa administração, isso vem de longa data. Entendi. Mas a gente precisa, principalmente na questão do ambiental, eu preciso de laudos periciais. É o que leva tempo. É o que leva tempo. Né? Infelizmente, o nosso Estado está passando por um momento financeiro muito crítico. E esses laudos só reivindicam junto ao Deveria ser, estadual. né? Eu reivindico junto ao Supran. Isso. Mas agora a gente tem uma parceria com a ARPA, né? E ela contrata um técnico para fazer o laudo. Assim que eu conseguir uma pessoa que fizesse um laudo, né, técnico, embasado, com conhecimento específico para isso, nós propusemos a ação e ela já está em trâmite. Podemos dizer, doutora, que a questão ambiental demora mais do que uma ação civil, por exemplo, ou outro assunto da infância, porque só depende de muita coisa lá para poder dar Exatamente, continuidade. preciso muito do laudo técnico. Mais externo, a Polícia Militar do Meio Ambiente é muito atuante aqui em Arcos, né? Mas existem questões técnicas, né, com a questão das mineradoras, e a gente precisa de laudos técnicos muito especificados, então é muito difícil, eu preciso desses laudos. Por isso que a questão ambiental demora um pouco mais. Muito bem. Doutor Eduardo, queria voltar a esse assunto da tua administração, e na medida do possível que o senhor puder falar, seria importante para a gente esclarecer. Aquele inquérito continua, o senhor já terminou, e já foi feita denúncia à justiça, como é que está? O que o senhor pode dizer sobre a questão lá do loteamento? Parece umas denúncias do vereador Luiz Henrique, do uso de carro oficial. E como é que está isso? Perfeito. Então, Tadeu, só como introdução, a doutora Juliana comentou a quantidade de procedimentos que tem. Nós temos também, na primeira promotoria, em torno de 200 procedimentos em trâmite. Então, não são 200 procedimentos fixos. Tem 200 porque todo mês é arquivado alguns, proposta ação e entra outros. Então, é uma coisa bem dinâmica. A doutora Juliana também, ela arquiva uma série de procedimentos, entra com outras ações, faz acordo em outros e vai entrar. Então é uma coisa fixa, não é uma coisa que a gente consegue vencer, é um trabalho sem fim, que é da dinâmica da sociedade. Então, dentro disso, a gente tem várias denúncias que foram recebidas lá contra a atual administração, né? O senhor mencionou um dos vereadores, por exemplo, mas não foi exclusivamente dele. Algumas geraram instauração de inquérito civil, outras geraram instauração e já foram arquivadas, e algumas estão pendentes de análise para ver se vai ser proposta ação ou não. A questão dos loteamentos, essas investigações em andamento, eu não posso entrar, tem uma linha muito clara para mim. Eu posso dizer o que está sendo investigado, mas eu não posso fazer nenhum juízo de valor. Então, eu posso dizer, por exemplo, que tem um procedimento investigatório criminal contra um determinado agente aí que atuou como corretor, em que formalmente agora ele é corretor mesmo, ele é acusado de ter vendido lotes ali no loteamento Dona Quita, que na verdade não era um loteamento ainda registrado no cartório de registro de imóveis, e esse fato é crime. Então, se isso ficar comprovado, ele vai ser processado. Se não ficar comprovado, vai ser arquivado. Esse aí já foi concluída a investigação, mas está nessa fase de analisar o que vai ser feito. Então, esse é um procedimento. Esse procedimento, ele acaba tendo alguma relação indireta com esse loteamento na área civil do Dona Quita, que são várias irregularidades que foram reportadas pelo Ministério Público, estão em investigação. Nós terminamos todas as oitivas agora e, da mesma forma, eu vou deliberar lá se é o caso de arquivar, propor uma ação civil pública, e a ação civil pública pode ou não ser de improbidade e pode ou não alcançar esse que é um dos candidatos, que é o atual prefeito. Né? Então, eu não posso entrar no juízo de valor, mas pode dizer que é uma investigação séria, como todas as outras que estão em andamento, que já foi feita uma série de oitivas, e o procedimento ele foi publicizado para a Câmara Municipal, porque envolve questão de loteamentos que muitas vezes demanda participação da Câmara, especialmente na alteração que está vigente do plano diretor, e a alteração, a pretensão que se tem aí de regular os chacreamentos. Como dessa questão do Dona Quita surgiu uma outra informação relativa a outros loteamentos, inclusive que seria supostamente aí irregular e que estaria sendo implantado também naquela mesma região. Bom, diante também das notícias de conflito de interesse do atual gestor em relação a isso, esse é um terceiro procedimento investigatório que também está em andamento e ainda está em fase de oitivas. Então, assim, a cópia foi enviada para a Câmara, até houve questionamento, mas por que foi enviada para a Câmara? Porque a Câmara está com as leis para aprovar. A Câmara precisa saber o que está sendo investigado para poder dizer se, olha, dá para aprovar o plano diretor assim? Pode ter algum interesse por trás? É uma deliberação exclusiva dos... Transparência, né? É transparência, eles têm que saber. O procedimento não é público.
não é sigiloso, ele é público. A partir do momento que eu tornei ele público, ele pode ser enviado para quem quer que seja. E as pessoas leem e chegam à conclusão se aquilo lá tem alguma coisa séria ou não. A pessoa vai ler, quero saber se eu quero votar no candidato X ou Y. Ué, os procedimentos estão todos públicos. Você está na dúvida? Vai lá dar uma olhadinha, né? Pede informação. Ô, doutor, o senhor já está com despedida já agendada, né? Provavelmente o senhor deve ir embora no mês de outubro, esse mês Correto. agora. E como é que fica? Até a sua ida, o senhor pretende já decidir tudo, se vai oferecer denúncia ou não? Tem uma ideia de quando? Primeira quinzena, segunda quinzena de outubro? Eu fui nomeado, Tadeu, para cooperar na promotoria de Arcos sem um prazo para acabar no primeiro momento, justamente porque tem muitos procedimentos complexos que foram iniciados na minha gestão na primeira promotoria, e aí o promotor que entrar, se ele tiver interesse, eu posso continuar ali passando as informações, né, do que foi feito, até para facilitar, porque muitas vezes esses procedimentos têm aí milhares de páginas. Se você considerar todos os processos licitatórios, são dezenas de milhares de páginas. Tem colaborações premiadas. Cada colaboração premiada traz notícias de outras dezenas de crimes. Cada dezena de crime tem uma centena de testemunhas ali para ouvir. Então, saber selecionar o que é preciso fazer ou não, dentro de quem já conhece o procedimento, é mais fácil. A gente vai ter um novo promotor em Arcos. Já tem já, doutor? Havia um novo promotor definido, mas esse novo promotor ele optou por promover para Itabira. E aí, de última hora, agora a gente ficou sabendo que ele não vem pra cá. Nós ficamos sabendo ontem à noite. Infelizmente, ficamos sabendo ontem à noite. Foi muito triste pra gente também, porque é uma pessoa boa, né? A gente viu que seria um cara muito bom pra cidade, mas vai abrir um novo edital, né? E a doutora Juliana, que é a verdadeira guerreira nessa história, porque ela tá, né? Eu tô ajudando. Tem bom interesse, mas ela que tá, ela tá levando as duas promotorias ali, praticamente, né? Então é muito trabalho. E mais o eleitoral, né? Então ficou pesado. Mas em breve chega um novo promotor. Então, dessas questões do loteamento, eu não posso dizer, olha, isso aí vai gerar ação, não vai gerar. Pode dizer que é uma investigação séria, que envolve sim notícia de conflito de interesse, que tem coisas seríssimas que foram ditas por testemunhas, e agora a gente vai chegar, né, tem as defesas das pessoas envolvidas, e a gente vai chegar à conclusão se tem ou não motivo para entrar com uma ação civil pública. Muito bem. Nós estamos entrevistando aqui o doutor Eduardo Fantinatti e a doutora Juliana Amaral, são promotores aqui da comarca de Arcos, vieram falar sobre a questão eleitoral, sobre os fake news. Cuidado, hein? Você que está escrevendo muito em rede social, está achando que o Ministério Público não está atento. Se surgir uma denúncia, se for provocado, você pode responder e ser penalizado. Então, responsabilidade no que você escreve. E nós estamos falando também sobre o trabalho do Ministério Público, essa desinformação, fulano é ficha suja, fulano não é. Então, eles deixaram muito bem claro de que hoje, a situação hoje, todos estão aptos, são elegíveis segundo as daquilo que se exige para poder fazer o registro da candidatura. Indiferente se respondem ou não por processo na justiça. E baseado nisso, e eu conheço, eu lido na questão política já há um bom tempo, e a televisão, as redes, comunicação, os veículos, sempre colocam os políticos, aqueles que cometem os crimes, como vítima, né? A gente pode ver aí o ex-presidente Lula, nunca fiz nada, né? Zé Dirceu, Aécio, Cabral e tantos outros. Se for falar os nomes aqui, nós ficaremos aqui até amanhã falando. E quer dizer, a culpa é do Ministério Público, ou o Ministério Público do Estado, ou os procuradores, como o Dallagnol, entre tantos outros. E aqui em Arcos parece também que os políticos estão querendo atribuir ao Ministério Público coisas que acham que fica, até entre aspas, de uma maneira covarde. Porque eles já disseram aqui que o Ministério Público não tem preferência por ninguém. Tem preferência em esclarecer e pedir a punição daqueles que não exercem a atividade política, e quem administra, quem lida com o dinheiro público, tem que ser penalizados. Então, doutor Eduardo e doutora Juliana, eu queria tirar base por uma nota que foi publicada pelo candidato baiano nas redes sociais, e também o Denilson dizendo que não deve nada, que o Ministério Público vai ver que não tem nada a temer. Quer dizer, fica a querer julgar indiretamente o Ministério Público como o culpado, né? O motivo das alegações deles, que é direito deles também, né? Nós vivemos um país democrático, cada um fala o que quer. Se o outro vai entender ou não, a gente tem que respeitar a opinião. Se é verdade ou não, cabe apurar os fatos. Então, o Claudenir diz aqui, doutor, que o professor... Eu vou ler aqui na íntegra, e eu queria ver o comentário de você sobre isso. O professor Baiano é ficha limpa, não tem nenhuma condenação. Até porque, se não fosse, não poderia ser candidato.
conforme a declaração de nada consta fornecida pelo Fórum de Arcos em 16 de nove de 2020. A prisão do baiano foi ilegal, desnecessária, causando-lhe constrangimento ilegal, conforme decisão por 3-0 do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prisão foi às vésperas do recesso de final de ano. Quando julgou, soltou. Se o julgamento do habeas corpus fosse no mesmo dia, o baiano não ficaria preso um dia. Um dia ficaria preso. Decisão: baiano não deveria ter sido preso. Prisão ilegal e deveria ser solto imediatamente. A prisão ilegal do professor baiano causou uma profunda comoção na sociedade arcoense. O povo não rejubilia com a injustiça. Todos conhecem os hábitos simples do professor baiano, o carro e assim por diante. Então está dando a entender aqui ele fala que está dando a entender quem propôs a ação, quem pediu busca e apreensão e prisões dos envolvidos foi o Ministério Público. Então está dizendo aqui que o Ministério Público errou, foi ilegal, foi injusta o que o Ministério Público fez. Então nós ouvimos eles sobre as delações, sobre o caso, o Denilson também. Agora eu quero ouvir o Ministério Público. Isso aqui foi ilegal, doutor. O Ministério Público agiu de maneira ilegal, desnecessária, propondo aos envolvidos constrangimento ilegal. O que o Ministério Público, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Vou só pegar aqui a publicação para analisar melhor. Tem algumas informações aqui que não são verdadeiras, né? Eu preciso esclarecer isso. Eu não posso entrar aqui no mérito de fazer uma análise da publicação, que não cabe a mim, mas a questão da fake news, como ela é proibida pela legislação e fere princípios morais, éticos e o direito de informação, as pessoas têm direito de saber a verdade, então eu tenho que ser sincero aqui e dizer, olha, o que eu sei que é falso aqui eu tenho que dizer. Uma das coisas que eu estou vendo aqui, ó, não tem nenhuma condenação. Aqui, tem uma condenação que foi publicada no processo 004218, 00045550, que é do caso de uma contratação de um ex-ocupante de cargo em comissão para prestar certos serviços. Foi reconhecida na sentença que essa contratação foi feita de forma ilegal e inclusive, nesse caso, teve um acordo do Ministério Público com a pessoa contratada que restituiu integralmente ao erário municipal 60 e tantos mil reais. E houve a condenação desse candidato, o senhor Claudenir, nem citar o nome da outra pessoa, mas uma pessoa que ocupava o cargo lá de chefe da seção lá de licitações, foram condenados por ato de improbidade administrativa. Então, aqui é a primeira informação falsa. Está no site, né? Eu não sei se está no site, mas foi publicado. Tá, foi publicado. Foi publicado, tem até a data da publicação, 2/6/2020. É importante a gente registrar o seguinte: os prazos estão suspensos por causa da pandemia. Então, tem várias ações de improbidade contra várias pessoas no estado todo, e essas pessoas foram beneficiadas, porque entre março e agora, final de setembro, os prazos suspensos, várias sentenças que estão sendo proferidas no estado afora, várias ações que estavam com audiências designadas, tudo isso foi suspenso. Então, um processo que poderia ter finalizado, a pessoa muitas vezes poderia estar inelegível, o processo ficou parado, não ocorreu. Isso pode ter acontecido aqui em Arcos também, ou ocorreu em vários lugares. Uhum. Essa sentença ela foi publicada durante esse período de suspensão, então o prazo ainda está correndo para as partes, não está correndo para as partes impugnarem, mas existe sim uma condenação publicada. Então, a primeira condenação, a primeira inverdade aqui que eu vejo é nenhuma condenação, tem uma condenação por improbidade administrativa. Consta aqui, até porque se não fosse, não poderia ser candidato. Errado. A pessoa pode ter condenações. O cara não pode ter uma condenação confirmada por órgão colegiado ou proferida por órgão colegiado, que é como o júri que a doutora Juliana lembrou. Então, aqui no presídio de Arcos, vou pegar por exemplo, a maior parte aqui é preso provisório, ou pelo menos uma grande parte. Eles poderiam ser candidatos, mesmo presos, não tem restrição, não. Eles poderiam, inclusive tem casos de deputados presos que exercem o mandato porque não tiveram confirmadas as condenações. Então, essa é uma situação que ocorre. É uma situação esdrúxula, mas é lei. Então, o fato de ser eu sou ficha limpa não quer dizer que você não tem condenação. E se você tem condenação, mesmo assim, pode concorrer desde que não seja confirmado. Então, a segunda informação que não bate. Consta aqui, conforme declaração de nada consta fornecida pelo Fórum de Arcos, em 16/9/2020. Eu não vi essa nada consta, eu não sei, mas o acesso que eu tenho no site constam 14 ações contra esses candidatos. Daí é uma coisa que ele pode se explicar sobre cada um deles, né? Uma delas é essa que teve condenação. Então também é uma informação que eu não sei. Nada consta o que aqui? Nada consta de condenação definitiva ou confirmada por órgão colegiado? Correto. Nada consta de processo, está errado. Tem 14 processos em andamento, sendo 4 criminais e 10 ações civis públicas.
algumas delas, inclusive propostas antes da minha chegada, não tem nada com isso, outras propostas depois, mas de procedimentos investigatórios que já estavam praticamente concluídos quando eu cheguei, trabalhos aí da doutora Roseli e de outros promotores que passaram, mostrando o trabalho impessoal do Ministério Público. Sobre prisão, se foi legal, ilegal, desnecessário, isso aí não é a gente que diz, é o judiciário. Aqui, a informação falsa que eu estou vendo, aí, doutora Juliana, acho que tem a decisão aí do Tribunal de Justiça. Ela acho que pode falar melhor, mas aqui eu vou até pular, que fala assim, olha, a prisão foi a véspera do recesso, essas coisas aqui, tem como mencionar sobre isso, doutora Juliana? Tem sim. Que aqui realmente tem informações falsas aqui, que ia ser solto no dia seguinte, isso aqui também eu não vou mencionar, que já está para a doutora Juliana comentar. Prisão ilegal causou profunda comoção, tudo bem, aqui é uma questão, juízo de valor dele, cada um julga como entender. Só estou me referindo ao que pode ser falso aqui. Denúncia rejeitada por falta de justa causa. Prescreveu, o caso do Rick Renner lá no âmbito criminal, prescreveu, tá? Por isso que não foi possível tocar o processo criminal, né? Nos recursos lá no STJ prescreveu. Doação de mochila é uma questão eleitoral, também não vou mencionar, talvez a doutora Juliana possa esclarecer o que aconteceu, esse negócio de que em Brasília o baiano fez mais bonito que a Alemanha, ganhou de 7-0, eu entendo também que é uma informação que induz a erro. Então aqui, basicamente existe sim uma condenação, existem várias ações de improbidade e processo criminal em andamento, e quem vai decidir se tem culpa ou não é a justiça. O que não é correto é o candidato fazer parecer para o povo que não está respondendo ações. Acho mais interessante ir lá e prestar contas do que está correndo, né? Mas isso é uma questão que o eleitorado vai saber analisar, eu não posso fazer juízo de valor. O juízo de valor que eu fiz quando eu propus as ações foi feito, lá está escrito cada ação, os fundamentos, todas elas estão devidamente fundamentadas como é obrigado, e é a justiça que vai decidir depois se esses casos merecem ou não. Como eu mencionei, tem as ações de improbidade em que foi pedido indisponibilidade de bens, todas elas que tiveram o pedido deferido, né? Então, também tem mais esse elemento aí, mas cada um pode avaliar como bem entender essas situações. Doutora Juliana, a senhora sente, o Ministério Público sente-se injustiçado e atribuir a ele prisão ilegal, desnecessária? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Na verdade, assim, a gente age com relação à conduta, ao ato ilícito, não com relação à pessoa. Então, não há perseguição, não há pessoalidade, não há vingança, não existe isso, né? Agora, quando pedimos a prisão na época, não só dele, de outros também, é uma série de requisitos, né? Ela passou, são preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que estão lá previstos no artigo 312, 313 do Código de Processo Penal. A juíza, na época, ela analisou e entendeu que sim, Então, e ela decretou a prisão. No caso aqui, é importante só fazer um adendo, questão do recesso florense, que ficou ali falando assim que ele só não foi solto por causa do recesso. Anualmente, todo ano, nós temos o recesso. A gente tem um período de feriado e um período de férias. O período de feriado vai do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. E depois vem o período de férias, que fica até o dia 20 de janeiro, praticamente um mês. Agora, nada tramita nesse período? Lógico que não. É óbvio que processos de réus presos, considerando que eles têm a sua liberdade, um direito tão importante, restringida, os processos de réus presos, eles tramitam. Tanto é que, no Natal passado, eu estava de plantão na região, e mesmo do dia 20 ao dia 29 eu fiquei de plantão e recebi vários pedidos de prisão, analisei todos eles, da região toda. Então, assim, mesmo que tenha um recesso, existe um sistema de plantão do judiciário para que os processos de réus presos possam tramitar. No caso aqui, o senhor Claudenise, e agora não colocando nenhum tipo de juízo de valor, mas a gente vai falar sobre fato, e isso é notório porque estão no processo e não há sigilo, é público. Ele foi preso no dia 6 de dezembro de 2018. Logo em seguida, ele impetrou habeas corpus. Enfim, impetraram habeas corpus para ele. Houve uma análise da decisão indeferindo a liminar pela desembargadora no dia 18 de dezembro. Aí, o que aconteceu? Eles interpuseram um outro habeas corpus no STJ, direto, que também foi indeferido, se não me engano, e também interpuseram, da decisão de indeferimento da liminar da desembargadora, eles também interpuseram um agravo regimental. O agravo regimental foi decidido no dia 19 de 2 de 2019.
E aquele habeas corpus que eles interpuseram direto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, eles entenderam, falaram, não, os desembargadores entenderam, não, aqui você não pode pular um grau de jurisdição. Você primeiro tem que esgotar no Tribunal de Justiça e depois sim você pode impetrar um habeas corpus no STJ. Então vamos aguardar a decisão do TJ. Né? Então, assim, foram várias vezes analisado em questão de liminar a questão da prisão. E foi mantida. Né? O habeas corpus ele foi analisado no seu mérito no dia 10 de abril de 2019. Aí, realmente, houve a conversão da prisão preventiva, né, do então candidato, do pré-candidato, em medidas cautelares, inúmeras medidas cautelares. Não é que ele saiu solto. Ele teve que cumprir uma série de medidas cautelares nesse período. Deu para entender? Entendi, está muito claro, muito claro. Ele foi tentando os recursos, né, e foram negados. O desembargador negou um, foi direto para o STJ, que disse, não, primeiro tem que passar pelo Tribunal do Estado, né, Tribunal de Justiça, e negaram. E depois que houve a reunião, não, a sessão do tribunal, aí liberaram ele, mas o porém recesso, colocou as medidas. Quais as medidas? Só tem? Mas só para pontuar, o recesso acabou realmente no dia 20 de janeiro. Ele foi liberado no dia 10 de abril de 2019. Mas então, se fosse imediato, então teria sido resolvido antes. É isso que quer dizer? O recesso já tinha acabado. Ele foi só liberado no dia 10 de abril. Nesse dia 10 de abril, onde houve a conversão, né, da prisão preventiva em medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, os embargadores fixaram o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo, para informar e justificar suas atividades. Proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Recolhimento domiciliar noturno, a partir das 19 horas e também nos dias de folga. Bem como a proibição de se ausentar do país com a entrega do passaporte, nos termos e condições do artigo 320 do CPP. O uso de tornozeleira eletrônica na área de abrangência, de forma que não tenha acesso ao endereço dos codenunciados. Proibição de se aproximar ou de manter contato por qualquer meio do referido e dos demais codenunciados e testemunhas. Proibição de contratar com algum órgão público. E a presença dos acusados em todos os atos processuais. Foram várias medidas condições para poder sair da cadeia. Exatamente, foram várias condições. Essas condições, a questão do recolhimento domiciliar noturno no dia de folga e o uso da tornozeleira eletrônica, que ele sequer chegou a usar porque o Estado nosso não possui, elas foram revogadas somente no dia 17 de junho de 2020. Por um outro habeas corpus que ele impetrou para poder, alegou que precisava realizar atos de campanha. Uhum. Então, digo mais, na verdade, eu me equivoquei aqui, essas medidas cautelares da suspensão do uso da tornozeleira eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno no dia de folga, eles foram suspensos. Eles estão suspensos para que ele possa exercer atos de a campanha. Mas essa decisão foi no habeas corpus, a decisão foi no dia 17 de junho de 2020. Tá certo. Então, isso leva, na opinião dos senhores, da senhora e do senhor, que essa questão dizendo que foi ilegal para o Ministério Público, então, isso para vocês um pouco... Está aqui falando a questão só um minutinho, tá? Eu vou até pegar o acordo aqui para entender. Agora são 9h57, estamos aqui entrevistando, né, o doutor Eduardo Fantinatti, a doutora Juliana Amaral, falando aí sobre as eleições 2020 e as postagens, né, e comentários a respeito do Ministério Público sobre a ilegalidade do caso do Claudenir Zé de Mello. Nós estamos dando oportunidade ao Ministério Público de esclarecer tudo isso, porque nas redes sociais os grupos ficam se atacando. Já ouvi várias pessoas dizendo que o Ministério Público tem a preferência ou é contra alguém, a favor de alguém, então o Ministério Público está aqui para poder responder as nossas perguntas. Pois não, doutor? Bom, Tadeu, só para pegar um trecho do acordo, né, deixando claro que não é o que a gente está falando, então, entre aspas, ressalto que, embora exista notícia da ocorrência de fatos graves, entendo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seja suficiente, até mesmo mais eficiente que a custódia cautelar, a fim de garantir o bom andamento do processo. Então, aqui, o que foi feito foi só uma adequação da medida cautelar. A medida cautelar preventiva é a mais gravosa, né?
como a doutora Juliana mencionou, o caso foi analisado por outros embargadores nesse período todo até ele ser solto e foi mantido. E aí, nesse julgamento, aí, depois de 4 meses de prisão, isso ocorreu, ele foi convertido aí em medidas cautelares. Isso ocorre no dia a dia. Se eu acuso, por exemplo, alguém de estelionato e passa 4 meses, essa pessoa não tem audiência até essa data, o juiz muitas vezes ele relaxa a prisão e fala assim, muito tempo preso sem decisão. Ou então ele vai lá e fala, olha, por que esse estelionatário está preso? Vamos manter ele em recolhimento domiciliar noturno. Isso é a coisa mais normal. Isso não quer dizer que a prisão foi legal naquele momento que foi decretada e não quer dizer que a pessoa vai ser condenada ou absolvida. É uma coisa corriqueira da justiça. Então, como essa publicação desse tipo foi feita, ataca o nosso trabalho e dá a entender que há uma perseguição, então acho que esses esclarecimentos são importantes para ficar claro o que foi decidido, né, independente da nossa opinião pessoal, e para que a população possa entender que nosso trabalho realmente tem sido pautado na lei, na Constituição da República e na vontade de fazer a coisa certa, né? Tá então, certo. É isso. Doutora Juliana, mais alguma coisa que só gostaria de colocar? Nosso tempo, infelizmente, terminou, porque nós temos um compromisso com o padre Reginaldo Mazzotti. E se a gente não colocou o padre, o pessoal lá, Claro. pessoal da terceira idade, principalmente, né? Claro que o público é eclético, mas o pessoal fica chateado conosco. Mais alguma coisa, por favor, fique à vontade, mas desde já agradeço a senhora por ter aceito o convite, dando oportunidade ao Ministério Público de também ser ouvido. Porque às vezes a sociedade acusa, ataca, cobra, os políticos, né, criticam e a gente não ouve o Ministério Público. Então é bom a gente ouvir todos os lados para que a sociedade possa fazer o seu devido, tirar a sua devida opinião, a opinião correta. Muito obrigado, doutora, pela presença. Eu agradeço demais o convite, foi bom papo, esse bate-papo de redação, para a gente esclarecer as funções do Ministério Público. Estamos à disposição, vamos juntos nesse momento eleitoral, até a diplomação, se Deus quiser, e estou à disposição. Caso seja necessário, façam as denúncias na ouvidoria do Ministério Público, né, sejam cidadãos, participem desse processo. Dia 15 de novembro é uma data muito especial, né? Eu acho que o eleitor, ele não tem noção do poder que ele está nas mãos. Questão de voto branco e nulo, nunca, né, doutor? Exatamente. Jamais, acho que a gente né? tem muito tempo para poder escolher, né? A ideia nossa aqui é trabalhar sempre com a informação, porque a desinformação, ela não permite que o eleitor exerça o seu direito de preferência, a liberdade do seu direito de preferência. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Juliana Amaral, muito obrigado. Doutor Eduardo, parece que o senhor vai, antes de ir embora, vai fazer uma prestação de contas, vai com a imprensa. Isso. Então já quero colocar à disposição a Rádio Cidade para o senhor, caso queira, para a gente poder fazer um balanço do trabalho que o senhor fez aqui. 4 anos, doutor? 4 anos. 4 anos e alguns meses. Com certeza ficou marcado esses 4 anos. Obrigado. Não sei se o senhor teve conhecimento, mas o vereador Geraldo Adriano, na última reunião, já entrou com pedido de menção de aplausos ao senhor e deverá ser votado. Era surpresa. Era surpresa? Ninguém falou comigo, pô. Acabou com a sua opinião, mas Ninguém falou comigo. Desculpa, doutora, porque a questão pública acaba transmitindo pelo YouTube, né? Então, eu poderia ter visto, mas a surpresa eles tinham que ter votado escondido também. Eu poderia ter assistido. Eu não queria desmanchar esse, me perdoe, mas eu acho que mais do que justo a Câmara, a sociedade reconhecer o trabalho que o senhor fez aqui. Eu fico honrado aí com essa referência, né, a menção do aplauso, se for aprovado ou não, de todo jeito pela iniciativa. Agradeço a oportunidade novamente, como nós vamos conversar novamente uma última vez, né, aqui na rádio, então não vou me estender não, só agradecer essa oportunidade e desejar uma excelente semana a todos. Muito bem. Entrevistamos o doutor Eduardo Fantinari, doutora Juliana Amaral, promotores, que abrimos espaço para eles, do jeito que a gente abre espaço para os políticos, para o ouvinte, para reclamação, elogios. É importante também ouvir os representantes para ver o que eles têm a dizer à sociedade. Então, valeu o bate-papo de hoje. Eu vou ficando por aqui e vou trazer o João Paulo da Arcovel, que tem um recado especial para você.